A moeda de R$100 de 1872 é uma moeda autêntica, ela foi lançada nessa época mesmo. Eu vou passar mais detalhes sobre essa peça, né, e contar um pouquinho da história delas, mas antes, marque aqui a sua presença dando like aqui embaixo e vem comigo. Veja este vídeo até o fim, fique ligado e conhecendo a numismática. Antes de tocar neste assunto, eu vou te passar algumas informações que eu acho até bem interessantes, bem legais e importantes também. Sobre os links que eu deixo aqui embaixo, sobre alguns itens que possam lhe interessar. São cédulas, moedas e artigos colecionáveis, né, que estão disponíveis aí tanto no Mercado Livre como na Shopee. São itens bem interessantes aí que podem fortalecer sua coleção e lógico que organizar também, né? Tem álbuns, tem pastas e outros utensílios, cédulas, moedas. Então depois desse vídeo você pode consultar bem direitinho acessando aí, clicando, né, num desses itens embaixo. Mas se você também estiver interessado em outros produtos que não seja numismática, né, como vestuários, né, como eletrônicos, enfim, outros produtos, tanto no Mercado Livre como na Shopee, você pode, através do clique aqui embaixo, você se pesquisar outros produtos. Depois desse vídeo aqui, beleza? Eu já falei dessa moeda em outros vídeos aqui, vou deixar o link aqui no card e na descrição. É uma moeda de R$100 de 1872. A tiragem nos principais catálogos mostra que ela só tem 100 exemplares, foram apenas 100 exemplares feitos. Eu de fato já vi uma, né, na coleção de um dos maiores colecionadores que tem aqui no Brasil, possivelmente o maior atualmente, né, que é o Irley das Neves, né, o Irley Soares, um dos autores do catálogo de livros das moedas do Brasil. Enfim, é uma moeda que é bastante escassa, apenas 100 unidades produzidas, né, mas tem muita história por trás dela. Inclusive fala-se de uma história de que elas foram carregadas aí num trajeto no rio e foi perdida várias, enfim. Tem muita história sobre essa peça, né? E inclusive tem um artigo que fala sobre essa moeda nesse artigo da SNB, da Sociedade Numismática Brasileira, que fala sobre os fatos de 35. Então vamos mostrar aí um pedacinho desse artigo falando sobre essa moeda e outras também. A numária brasileira é cheia de interrogações. Eu tenho aqui esse artigo publicado por Joel A. Goslin em 2003, no boletim da Sociedade Numismática Brasileira, número 50, Fatos de 35. E fala muita coisa interessante sobre a época, né? Coisas que realmente deixam essas interrogações na nossa numária. E no texto diz assim: e temos mais, ao depararmos com a moeda de R$100 de 1872, consultamos o catálogo de Souza Lobo de 1908, página 193, e não se tem mencionado o ano de 1872. O livro Moedas Brasileiras de Saturnino de Pádua, de 1941, RJ, segunda edição, o autor enfatiza que os R$100 de 1872 não satisfaz as exigências legais para sua cunhagem, com uma tiragem de talvez 100 moedas, ilegalmente é dele o destaque, introduzidas na circulação e não tem nenhum valor numismático especial. Já Kurt Prober, um dos mais conhecidos e competentes numismata brasileiro, cita como se colocasse uma pá de cal sobre o assunto, relatando em seu precioso livro Moedas Falsas e Falsificadas do Brasil, página 71, que uma portaria da Casa da Moeda de número 213, 19 de setembro de 1925, determinou a cunhagem de moedas antigas, olha aí, moedas antigas, destinadas ao museu daquela casa. E tal sendo cumprido, o senhor fiscal de cunhagem da Casa da Moeda, José Marinho de Rezende, pede aos superiores que os cunhos fossem inutilizados,
a solicitação, mais abaixo cita um rol de moedas com outros valores e datas cunhadas. Nossa admiração não nos impede de fazermos a pergunta: como é que um níquel de provável recente cunhagem possa aparecer tão desgastada, pois na maioria das vezes o vemos sob condição UTG. Bom, UTG é um tanto gasto, né, no estado de conservação dessas moedas. Como pôde entrar em circulação? Mas que circulação em que época? Prober tem sobejas razões para colocar o níquel de 1872 juntamente com o 500 réis de 1848 como cunhagem ilícita. Também ilícita, com toda razão, os níqueis de 20 e 50 réis de 1935, relacionadas na lista de Prober, e citando a revista Numária Fortaleza, Ceará, a qual consultamos, os tais níqueis foram cunhados em janeiro de 1937, e a revista cearense de 1938 repudiava tal cunhagem, argumentando que tais moedas foram engarrafadas e não as considera como cunhagem livre, e sim um ensaio ou coisa que valha, porém nunca moedas de curso legal. Bom, o que é citado aqui nesse artigo é que essas moedas, né, principalmente a 100 réis de 1872 e talvez ao 500 réis de 1848, tenham sido feitas pela Casa da Moeda justamente nessa época de 1935 para o Museu da Casa da Moeda, e não na época mesmo, em 1872. Se é fato, a gente realmente não tem certeza, né? Mas fica aquele ponto de interrogação sobre essas moedas. É bem interessante você saber que uma moeda tem só 100 exemplares e ainda tem uma diferença com relação às outras, né? A de 1871 já sai com um desenho padrão, tendo as duas estrelas entre as datas, e a de 72 sai com uma estrela no lado esquerdo e a cruz de Malta no lado direito. Então, assim, é um pouquinho estranho. E todas as outras moedas seguem no padrão da primeira, né, que é a de 1871. Fica bem esquisito o fato dessa moeda ser bem diferenciada e ter uma tiragem bem limitada. E junto com elas, os níqueis de 20 e 50 réis de 1935 com cunhagem mini. E esse artigo cita também a moeda de Regente Feijó de 1935, né? Mas isso é um outro assunto que pode ser tratado nos próximos vídeos. Vamos lá aos fatos curiosos sobre essa moeda. Ela foi produzida entre o ano de 1871 a 1885. Desse período, só em um ano não teve a produção dela, que foi 1873. E só 3 desses anos tem informações específicas quanto à tiragem, que foi 1971, com a tiragem alta de 4 milhões, 1872 com a tiragem de apenas 100 exemplares, que justamente é essa que a gente está falando, e uma tiragem em 83 de mais de 2 milhões de exemplares. E a peça em questão, que a gente está falando aqui, a de 1872, com essa tiragem de apenas 100 exemplares, também tem um diferencial com as outras. Ela tem na parte da data, né, a data de cunhagem. O normal do desenho dela é que a data fique entre estrelas, por exemplo, a de 1871, a de 1874, a de 1885, né? Enfim, quase todas elas estão seguindo esse padrão. A data da cunhagem é entre estrelas, mas essa de 1872, ela tem no lado esquerdo a estrela, que é o normal, mas no lado direito tem a cruz de Malta. Isso é que diferencia essa peça. Então existe muita falsificação dessa moeda, mas geralmente o que é feito é só a alteração da data. Então, para você conseguir descobrir que a moeda não é uma peça autêntica, é você ver esse detalhe das estrelas. Se tiver as estrelas entre a data, é uma peça falsa. Se tiver uma estrela ao lado direito e com a cruz de Malta no lado esquerdo, então é uma peça autêntica, né? E essa moeda ela está geralmente avaliada na casa dos 20 mil reais. É uma peça bastante escassa. Eu vi uma justamente como eu falei antes, na coleção do Irley Soares, inclusive disponível para venda.
Mas por que isso, né? A pergunta que fica, por que uma tiragem tão baixa e por que diferente? Aí a gente volta ao artigo, né, que supostamente essa peça não foi feita nessa data, foi feita pelas circunstâncias ali no Fatos de 35. E aí eu gostaria de saber sua opinião. E aí, essa moeda realmente ela foi produzida nessa época mesmo? É uma moeda autêntica pela data? Ela é realmente produzida em 1872? Ou vale a história que foi mencionada aí em Fatos de 35? Então deixa aqui nos comentários o que você acha, né? O que você pensa sobre esta peça aí, né? Sua opinião. Conte aqui para mim. Abraços para o canal Mundo das Moedas e também para o Wagner Barbosa. Abraços para o Wagner Oliveira, Fernando Lima, Edilas Edman e também para o David Gideoni. Abraços para o Diogo Brito, Miguel Coronel, Francisco Giselo Maluquinho e também para o Francisco Albino. Abraços para o Paulo Alves, Marlon Caminhas e também para o Hernandes Silva. E se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like clicando aqui embaixo em gostei. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva agora e ative as notificações clicando no sininho. Deixe também o seu hype nesse vídeo, assim você dá uma alavancada para ele e me ajuda também, né? Não esquece de seguir o canal Conhecendo a Numismática em outras redes sociais. E também, antes de finalizar, eu tenho um monte de vídeo falando sobre o quanto eu paguei nas moedas que eu adquiri. O quadro, o quanto eu paguei. Tem vários vídeos aqui que você pode ver depois e assim você fica mais atualizado sobre moedas nos mercados, né? Para compra ou venda. Então, depois você dá uma olhadinha aí nesses vídeos. Eu vou encerrando por aqui, deixando um grande abraço a todos e até a próxima. Tchau.